E aí, você adivinha? Eu falei assim, ai, vamos entrar pra ver quanto custa? Essa opção aqui. Tem um Jeep, um Jeepzinho. Nem bem saímos e já paramos pra comer, mas a comida aqui é muito bem servida. A gente já teve experiências anteriores de pegar um prato pra cada um e falar assim, por que a gente pegou um prato pra cada um? Porque dá pra dividir tranquilo. Eu pedi um frango cortado e olha que é muita coisa. Aí vem um pratão de batata frita que eu tô tentando comer metade, bacinha de pão, azeitona. O Rômulo também ganhou uma tigela de batata frita. E o que você tá comendo? Porco. Mas é chuleta, não é? Cada prato custou 7 euros. Com certeza, um prato só daria pra nós dois tranquilo pra sair bem satisfeito. E aí, o que aconteceu? Almoçamos, pegamos um ônibus e viemos pra Sintra. A gente estava numa cidade bem pequenininha que chama Ourinhos. A pessoa responsável pelo camping disse que era muito melhor a gente pegar o ônibus, que era mais seguro, que ia ser muito difícil a gente estacionar o carro aqui em Sintra. Ótimo! Viemos de ônibus e achou que iria caminhar a cidade toda até a gente passar por uma lojinha onde aluga uns carrinhos pequenininhos como esse. E aí, você adivinha? Eu falei assim, ai, vamos entrar pra ver quanto custa? Vamos entrar e entramos. E aí vamos alugar. A gente tem duas opções. O Rômulo disse que eu poderia escolher porque, claro, eu sempre vou dirigindo e ele vai filmando tudo. Se eu ficar pra filmar, eu não filmo quase nada e ele vai dirigindo e eu fico só meio perdida, assim. Então eu vou dirigir e ele vai filmar, porque senão vocês não tem vídeo. E aí a gente tem duas opções. Então a gente tem essa opção aqui. Tem um Jeep, um Jeepzinho. Eu acho que vai escolher esse aqui. Por Então, quê? literalmente, nós vamos ver Sintra de outra maneira. Pra alugar um carrinho desse, custa 35 euros. Todos 5 estrelas, vocês não podem visitar por dentro, podem ir lá beber um cafezinho, mas é caro. Este carro é um carro aberto, para abrir a porta por dentro, é a mini Lamborghini. A primeira pessoa a entrar é o Romo, este lado é melhor porque do outro lado tem um cinto de segurança. A mala daí, a mala, mete aqui ao lado. Vai ser chique. Aqui temos um porta-luvas, lá dentro estão os documentos do carro e está o teu contrato, ok? Ok. Como é que isto funciona? Rodas a chave 2 vezes e esperas a bateria checar, ela vai acima, vai abaixo e vai acima. Quando parar, dás a ignição e vai-te acender o go. Neste momento o carro já está a funcionar, como é elétrico não faz barulho, ok? A mim já se emocionou, passou reto no primeiro monumento. Esse é o Palácio Nacional de Sintra. Tem um formato um pouco diferente. O circuito demora 20, 25 minutos para fazer todo ele. Tem vários lugares para ser visitado. Então isso significa que as distâncias são muito próximas. Mas é uma gracinha o carrinho. Pronto, Mi? Pronta! Eu nunca tinha dirigido um carro elétrico. E é muito estranho porque você não sente que o carro tá ligado. Com a galega, na hora que você liga, a galega é diesel, né? Então ela é bruta. Na hora que você liga a galega, assim, você já sabe que o bichão já tá ligado, né? Porque é barulhão, assim. Não um barulhão, gente, não é um trator, mas faz barulho. Passamos próximo ao Palácio da Penha. Todos os lugares aqui são pagos. Tem um carro querendo passar aqui. Ai, eu fico tão... Não, o que mais tem é rua ali. Mas eu fico tão frustrada. Não, porque as pessoas não entendem. Gente, é muito legal esse carro. Tem o acelerador e o freio. Eu tô ocupando o freio. Ah, tem uma cobertinha, porque você pode passar frio aqui. Esse aqui é o freio de mão, pra colocar luz. Tem a seta, tem a chave ali e o painelzinho. Ai, a única coisa ruim é que não é direção hidráulica, então tem que ter uma forcinha. Isso aqui é a bateria, né? A gente já usou uma quantidade relativamente grande. Pra você dirigir, você coloca o drive ou coloca no neutro, né? Já que a gente tá parado, deveria estar no neutro, mas estava no drive. E pra dar ré, você aperta aqui.
Agora a gente vai andar pra frente. Andar pra trás só carangueja, né, lindo? Não, tu anda pra trás, Zé. Mas eu achei que ia bater aquela hora, quando deu uma ré, eu achei que vai bater, ó. Um dos lugares que a gente queria muito conhecer aqui em Sintra, sim ou sim, é a Quinta da Regaleira, que é uma casa, na verdade é uma propriedade gigantesca aqui na cidade. E essa propriedade, assim, ela tem alguns segredos, é um negócio meio enigmático, dizem. Era de uma família rica aqui de Portugal, Carvalho Monteiro era a família, que eles compraram essa propriedade e foram construindo monumentos, e cada monumento que existe nessa propriedade tem um significado. E um significado meio oculto e relacionado à maçonaria. Nós vamos andar, mas nós vamos andar partes. Por quê? Vamos explicar aqui. Olha aqui o tamanho da propriedade. A gente entrou aqui e a gente estamos aqui, ó. Então nós vamos escolher 2 ou 3 pontos da propriedade. Tem um lugar que eu quero muito conhecer, que é muito famoso. Muita gente conhece a foto desse lugar, mas talvez não saiba que é dentro dessa propriedade, que é um lugar que chama Poço Iniciático. Pelo menos eu acho que não são caveiras, né? Na hora que fala que o negócio é meio relacionado a secretismo, aí eu já começo a ficar assustada. A cabeça começa a criar coisas, né? Mas a minha cabeça tá criando que essas rochas aqui, essas pedras meio furadinhas, são caveiras, não parece caveira? Parecido com caveira também. Mas não são caveiras. A mini caverna. Vamos tentar entrar aí? Que medo! Que medo, lindo. Parece uma coisa meio ritual, não parece? Você está sendo guiado. Agora realize seu último desejo. Poço Iniciático. É isso que a gente quer ver. Ai, mas olha aqui, dá pra ir atrás de uma cachoeira. Imagina aquela família, antigamente, quando morava aqui, e não tinha ninguém. E daí eu vou dar um passeio na cachoeira, mãe. Imagina o cagaço que devia dar tu caminhar sozinho. No meio do escuro, né? Literalmente parece um tapete. Dá vontade de pisar, não dá? Tem um cara ali que ele é provavelmente tipo cinegrafista profissional, porque ele tá com uma mega super câmera. Mas o cara tá muito encagaçado de andar aqui nesse... Ele tá com a esposa e toda hora ele fica assim, tipo, mandando a esposa ir antes com a lanterna, que ele não tem coragem de vir. Diz o cara que se você... Aí é ficar aqui, ele sente... Se você ficar no centro dessa estrela, fechar os olhos, você vai sentir a força cósmica. Vai, deixa eu ver. Eu tô sentindo. Por quê? Sentiu? Não senti nada. Então, o que é esse poço iniciático? Como se fosse uma torre ao contrário. E torre ao contrário, por quê? Porque em vez da torre sair do solo para cima, ela é uma torre que é do solo para baixo. Diz a lenda que havia no fundo desse poço rituais de iniciação maçônica. Rituais de iniciação à maçonaria. Se é verdade, não sei, mas diz... que sim, esse poço foi criado para esses rituais. Isso é uma porta giratória. É verdade, gente. Olha aqui. Era uma porta secreta. Gente, e olha como é que era realmente uma porta secreta. Você consegue ver aqui. Que rituais de maçonaria é o quê? Aqui, gente. O único secretismo é que o segredo da porta giratória começou aqui. A gente não sabe onde a gente tá tentando sair agora. Essa propriedade aqui é tão enigmática, tão secretista, que não tem nem sinal de celular. A cidade inteira tem sinal de celular. Você pisou dentro da propriedade, acabou o sinal, não consegue contato.
externo com a sociedade, o negócio aqui é sério. A melhor decisão foi ter alugado esse carrinho, porque é muita subida. É impossível visitar todo esse ponto turístico, fazer tudo isso que a gente está fazendo a pé. São muitas estradinhas pequenas assim, e isso é super bonito, porque tem essas pedras, tem todas umas paredes em volta. A Mia tá tão encantada com o carrinho, diz ela que compravam pra ela. Com certeza. Só que a galega é mais confortável. Tá chovendo muito de novo, a gente teve a sorte. Pra variar, está chovendo. Então, sobre Sintra, uma cidade muito bonita, muito legal, a gente gostou bastante. Tem muito mais pra ver na cidade. Um dia não dá pra ver a cidade. Não, o carrinho foi legal, mas vou dizer uma coisa, nada cômodo. Pra mim que tava atrás, tem que entrar e sair, entrar e sair. Mas pra mim também ele não era confortável, porque faz muito frio. Mas eu tava com a mochila do drone atrás, então fica apertado. Ah, e abre a porta, aquele ponto é bonito, desce. Daí tira a mochila, desce, assim, ó. Não é confortável, mas foi legal. Ele explica ótimo, ele tem uma explicação assim. A gente riu bastante. Um cara ansioso, esse é um cara ansioso. Então o que acontece? Ele é tão ansioso e ele é tão... A cabeça dele, ele já pensou. Na cabeça dele parece que ele já falou, mas a boca não verbalizou. Então na hora que ele verbaliza as coisas, ele fala tudo trocado, atropelado. E aí a pessoa que tá escutando, assim, juro, eu fico assim observando ele conversando com uma pessoa. Aí a pessoa assim, ó. Sabe assim, quando as pessoas não entendem, tipo, aí ele começa a rir, a pessoa, tipo, eu acho que ele deve estar falando alguma coisa engraçada. Pessoal, vocês perguntam por que é só a Mirella que fala no vídeo, tá aí, ó. Imagina se eu fosse apresentar os lugares e falar o que eu acho, você não ia entender nada. Mas conta. O quê? Conta. Porque você vai tentar falar e você corta as suas coisas 300 vezes. Não, isso aí às vezes é um erro de edição. Deixa aquele like para ajudar aí o canal, deixe os comentários, compartilhe o vídeo, porque amanhã tem mais vídeos. Amanhã tem mais vídeos. E mais cebola. Olha só as embalagens. Como é que as empresas precisam aprender com a natureza? As empresas fazem embalagens, é tão sofisticada, tem que colocar camada de plástico, papel, alumínio, não sei o que. Enquanto a cebola, que é uma casquinha de nada, protege um fedor tão grande, né? Como é que pode isso, minha gente? Pensem nisso e até amanhã com mais vídeos e mais histórias.